A questão a ser tratada hoje é como Deus fala, né? Se Deus responde. Deus responde nossas orações, Deus responde, Deus se preocupa com o que nós precisamos. Como que é a comunicação entre nós, seres humanos, e para com Deus, né? Eu quero falar para você que Deus fala, Deus se relaciona com as pessoas e Deus se preocupa com você. Então Ele vai te responder a todo instante. Quando nós olhamos toda a Escritura, desde do Velho Testamento até o Novo Testamento, nós vemos claramente que Deus é um Deus relacional. Ou seja, Ele se relaciona com as pessoas, Ele se relaciona com a criação, com a criatura, Ele se relaciona a todo momento. Quando nós olhamos lá para o Éden, nós vemos no Éden Deus se relacionando com Adão. A Bíblia fala que Deus chamava o nome de Adão e conversava, falava com Adão. Né? Não muito diferente, ao longo do período veterotestamentário, Deus vai se relacionando com pessoas. Depois Deus vai se relacionar com Noé, Deus vai se relacionar com Moisés, Deus vai se relacionar com Abrão, Deus vai se relacionar com Moisés, e por aí afora. Ele vai sempre se relacionando e falando e dialogando. Nós vemos inúmeras narrativas bíblicas falando sobre o diálogo de Deus para com o ser humano, para com a pessoa. Sendo que esse aspecto de diálogo, de comunicação, ele sofre uma alteração, ele sofre uma mudança no período do Novo Testamento. Também gosto de chamar de período verotestamentário. Com Cristo, com a vinda, nascimento, morte e ressurreição de Cristo, o Espírito Santo ele passa a habitar em nós, dentro de nós o Espírito habita. E Deus, o Espírito Santo, ele deixa de ser um agente externo, que ele se comunicava com o ser humano através de pessoas, como era no período do Antigo Testamento. Deus se revelava através dos profetas, Deus se revelava através dos sacerdotes. Hoje, o Espírito Santo ele vai se revelar ao ser humano, não sendo um agente externo, mas sendo um agente interno. O Espírito Santo ele habita dentro de nós, ele habita em nós. O Espírito Santo ele fala, ele continua falando ao nosso espírito. Só que nem sempre, ou na maioria das vezes, essa comunicação ela não é feita por intermédio de uma voz audível. Nem sempre eu, na minha história, toda a minha história, eu pouquíssimas vezes ouvi de fato uma voz falando comigo. Mas inúmeras vezes, todos os dias eu sou guiado pelo Espírito Santo que habita em mim. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. Aí você me pergunta, mas Roberto, como que nós temos base bíblica para isso? Temos, claro. Aqui está o livro de Romanos, da qual eu escrevi, eu sou o autor, eu lancei esse ano. E em Romanos 8 nós temos algumas passagens que Paulo fala aos nossos corações, né, por inspiração do Espírito Santo. E começa em Romanos 8, versículo 9. Olha o que Paulo vai dizer, Paulo vai escrever. Vocês não estão sobre o domínio da carne, mas sobre o Espírito. Se de fato o Espírito de Deus, o Espírito Santo, habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito, não pertence a Cristo. O que Paulo está querendo dizer? Que aqueles que são guiados pela carne, eles não possuem o Espírito Santo. Mas em contrapartida, aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, eles são filhos de Deus. Paulo deixa isso muito claro. No versículo 14, ainda do mesmo capítulo, ele vai dizer: porque todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Todos os que são guiados são filhos de Deus. O engraçado interessante é que essa palavra guiados, ela vem do grego, do original grego, ago, que significa mais do que guiar de fato. Ele significa ser conduzido pelas mãos. Olha o que Paulo está transmitindo para nós. Que Deus, ele guia os seus filhos, ele pega, imagina uma criança. Você pega na mão de uma criança e vai mostrando o caminho. Eu desde novinha, desde muito nova, minhas filhas iam para o colégio que hoje elas estudam perto, mas estudavam em um outro colégio que também era muito perto de casa. E sempre quando ela era pequenininha, eu pegava pelas suas mãos e a conduzia até o colégio, mostrando para ela a trajetória, o caminho onde ela tinha que seguir até ir para o colégio. Findava o horário do colégio, ou eu ou a mãe dela iríamos buscar ela e conduzíamos ela para dentro de casa, até em casa. Havia uma segurança da criança sabendo que o pai iria conduzi-lo, ia mostrar o caminho correto. Assim, essa palavra ago no grego, original grego, ela quer nos dizer, que Paulo está mencionando aqui, que nós somos guiados pelo Espírito Santo. Aí você me pergunta, mas como eu sou guiado pelo Espírito Santo se o Espírito Santo não fala conosco? É exatamente isso que eu quero mostrar para você. Que o Espírito Santo ele fala contigo todos os dias, mas que nós precisamos estar
atento ao ouvir da sua voz. Nós precisamos compreender a maneira de agir do Espírito Santo e a maneira de falar do Espírito Santo. E para completar ainda no capítulo 8 de Romanos, só que Romanos 16, Paulo ele vai dizer que o Espírito Santo, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Dentro de nós há o Espírito Santo. O Espírito Santo ele faz morada aonde dentro de nós? Dentro do nosso espírito. Então há uma comunicação constante, irmão, entre o teu espírito com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus ele está se comunicando com você a todo momento, a todo instante, a todo momento o Espírito Santo ele está te conduzindo. E por que você não escuta? E por que muitas das vezes nós não escutamos a voz do Espírito Santo se ele habita dentro de mim, se ele vive dentro de mim? Eu sou casado há alguns anos e sempre, desde casado, eu me relaciono com a minha esposa. Eu vivo com ela, eu moro com ela na mesma casa, debaixo do mesmo teto. E é impossível eu conviver com a minha esposa sem me relacionar com a minha esposa. Assim também, o Espírito Santo habita dentro de nós, ele faz morada dentro de nós, dentro do nosso espírito. Então é impossível, não há uma comunicação diária entre nós e o Espírito Santo, entre o Espírito Santo e nós. Então como que eu devo ser conduzido pelo Espírito Santo? Eu sempre costumo dizer, meu amado, dentro de você sempre haverá a voz do Espírito Santo. Nem sempre uma voz audível, ouvindo falar do seu nome, como era no período verotestamentário, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Mas o Espírito Santo ele vai te conduzir a todo instante. E eu sempre costumo dizer que dentro de você sempre haverá, no mínimo, duas vozes. Uma voz é o Espírito Santo, a outra nem sempre é o diabo. Às vezes o seu próprio ego, às vezes a sua vontade, pelos nossos prazeres, pela nossa intolerância, muitas das vezes. Nem sempre o diabo, mas uma voz, se você é guiado pelo Espírito Santo, se o Espírito Santo testifica contigo, se você possui o Espírito Santo dentro de você, se você é uma nova criatura, o Espírito Santo ele vai falar com você a todo momento. E por que você não escuta? Porque você às vezes ignora, porque nós muitas das vezes ignoramos isso. Quantas e quantas vezes o Espírito Santo fala com você, te chama a atenção, te conduzindo para ir por um determinado lugar, e você ignora, falando assim, não vou agora não, estou cansado, ou não vou fazer isso. Quantas vezes o Espírito Santo te incomoda para você perdoar e você ignora, dizendo, não, mas essa pessoa, ela não é digna do meu perdão, ela não merece minha confiança. Irmãos, sempre que você tiver um duelo interno dentro de você, onde você não sabe se você vai ou se você fica, onde você não sabe se você segue para um lado ou segue para o outro. Às vezes as pessoas me perguntam, e isso é muito clássico, né? As pessoas me perguntam assim, poxa, será que se eu fizer isso é pecado? E a minha resposta sempre diz assim, pergunta ao Espírito Santo que habita dentro de você. Se você faz algo, irmão, e isso te incomoda, ao ponto de repente, tirar até teu sono, ou ao ponto de você ficar pensando, poxa, mas eu poderia não ter feito isso. Uma voz é o Espírito Santo. E a outra, você tem que identificar a voz do Espírito Santo. Se o Espírito Santo de Deus está dizendo não, você está se sentindo incomodado, você está se sentindo mal. Às vezes você acorda e fala assim, hoje eu não vou fazer isso. Ou um exemplo muito clássico, hoje eu não quero ir para a igreja. Mas aquele sentimento de falta alguma coisa, de que eu devo ir, de que eu preciso ir, é o Espírito Santo falando dentro de você. Quantas e quantas vezes, irmãos, eu sou acordado de madrugada, 3 horas, 4 horas da manhã, eu sou acordado, abro o olho, penso assim, vou dormir. Mas o Espírito Santo fala assim, é momento de orar, é o momento de falar comigo. E eu levanto, mesmo minha carne dizendo que não, que está na hora de dormir, e vou orar ao Senhor. Quantas e quantas vezes o Espírito Santo soa o meu ouvido dizendo assim, não faça isso, faça desse jeito, seja conduzido pela minha voz. Quantas e quantas vezes pego o meu carro, irmãos, e vou para a direita, daqui a pouco quando eu olho, eu falo assim, não vou por aqui não, eu vou por ali. É o Espírito Santo me guiando, o Espírito Santo nos conduzindo. O Espírito Santo, ele te conduz a todo momento. Só basta você entender, compreender e estar sensível à sua voz. Sempre que duas vozes duelarem dentro de você, dizendo faz ou não faz, segue ou não segue, uma voz é o Espírito Santo. Basta você identificar, você é filho de Deus. Então basta você identificar qual é a voz do Espírito Santo e ser guiado por essa voz. A voz do Espírito Santo, ela é capaz de te guiar por todos os teus caminhos. O Espírito Santo habita em você. Você é morada do Altíssimo. E ele há de te guiar todos os dias da sua vida. Ok, irmão? Então seja guiado pelo Espírito Santo. Seja conduzido pelo Espírito Santo. E se tu uma bênção em nome de Jesus.